Fala, povo bonito e abençoado de Deus, como que vocês estão? Tudo na paz? Desejo imensamente que a vida de vocês esteja sendo abençoada pela glória, pela graça, pelo poder, pelo amor de Deus, e que a misericórdia do Senhor esteja operando, manifestando na vida de cada um de vocês aquele milagre que cada um de nós precisamos. Necessitamos sim, não merecemos, mas pela graça de Cristo, o Senhor, Ele nos agracia, nos abençoa. Amém? Eu quero nesse momento te pedir que você abra o teu coração e assista esse vídeo até o fim. Uma mensagem de Deus que vai ser um marco na sua vida. E se você guardá-la em seu coração e colocá-la em prática, se prepare, porque uma grande vitória virá sobre a tua vida. Aproveitando a oportunidade, dá aquele like, aquela curtida, aperte o botão do sininho para você estar inscrito em nosso canal e compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que precisam também receber essa bênção de Deus. Fazendo assim, você vai estar nos ajudando a propagar o Evangelho e divulgar a mensagem de Cristo para todas as nações. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Eu me lembro quando cheguei na igreja pela primeira vez. Sabe, a gente que veio do mundo, que vem dessa área de música, de mídia, a gente vem tão machucado, porque tem algo que é a síndrome de Satanás, sabia? Síndrome de Lúcifer. Quem mexe com arte, com música, com essa área, muitas das vezes o coração ele é levado por caminhos que o afasta de Deus. Mas o porquê que isso acontece? Primeiro, por não conhecer a verdade, né? A verdade é somente o Senhor, a palavra de Deus que nos fortalece, que nos ensina. E segundo, por não conhecer Deus. Eu me lembro, irmãos, que na década de 80 para 90 existia uma liberdade maior na igreja de deixar o Espírito ministrar. A gente entrava na igreja, lógico que tudo tem que ser com ordem e decência. Temos que obedecer o horário, tudo isso. Precisamos organizar um cronograma, organizar os obreiros. Mas existia uma liberdade. Uma liberdade, uma simplicidade no agir de Deus. Hoje está tão difícil isso, sabe? O tempo está tão corrido. Não temos tempo para nada. Já entramos na igreja e até nas situações já pensando em sair. Não sei se é porque éramos mais novos antigamente, os mais antigos, e de repente, por sermos mais novos naquela época, não tínhamos tanta responsabilidade, o tempo parecia maior, mas hoje o tempo está tão curto, está tão pequeno. E se nós não deixarmos o Espírito de Deus nos dirigir, não deixarmos o Espírito Santo de Deus nos ministrar, falar, muitas das vezes Ele vai estar do nosso lado, e nós vamos perambular na frente dEle, e não vamos sentir a presença dEle, nem tampouco ouvir a voz dEle. Eu imagino o Espírito Santo como muitas das vezes vemos nos filmes, Jesus andando de um lado para o outro, fazendo a obra, aí vira e mexe, ele olhava para cima e vê uma pomba passando. Isso representava que o Espírito Santo estava sempre ali, dando aquela cobertura sobre ele. Você não precisa ver a pomba literalmente voando sobre a tua cabeça. Mas, irmãos, está faltando esse pairar dessa presença. As coisas estão muito sintéticas, estão muito superficiais, muito rasas. E somente nós podemos quebrar esse protocolo quando voltamos aos princípios. Avivamento espiritual não é você criar coisas novas dentro da igreja.
roupa diferente, jeito diferente de falar, de cantar, de pular e por aí vai. Mas avivamento espiritual é voltar para as Escrituras, é voltar para o princípio, é voltar para o primeiro amor. Porque quando assim fazemos, e o bom seria que fizéssemos todos os dias. Engraçado, né? Eu estava lendo um livro onde o autor, que é um autor americano, estava dizendo que a religião cristã protestante é o único grupo que, na sua classificação de tempo, ao invés de ele crescer em um relacionamento na grande quantidade do nível de pessoas, ele diminui. Aí a gente vai vendo outras religiões, outras filosofias. Quanto mais a pessoa entra, se aprofunda, ela vai crescendo o grau daqui, não sei o que, ela vai se aprofundando. Aí você vê, ao invés da pessoa que aceita Cristo, abre o coração, o primeiro amor, em vez de ela ter o segundo amor, o terceiro, o quarto, o quinto, ou seja, uma infinidade de relacionamento com Deus, de amadurecimento, crescendo até que Cristo venha. É lógico que isso não é generalizado a todos, mas se você olhar, isso é uma verdade. A pessoa se enfraquece, vai voltando para trás, vai se diminuindo, vai se enfraquecendo, vai se escondendo. Ao exemplo disso, quantas pessoas já tiveram do teu lado na igreja e não está mais? Isso é culpa do evangelho distorcido que é pregado dentro das igrejas no geral. Sim. Evangelho é uma coisa só. Cristo nasce. Cristo faz a obra de Deus. Cristo morre numa cruz, cumprindo o amor do Pai. Ressuscita ao terceiro dia. Volta ao trono do Pai. Só que existe uma promessa, que Ele voltará para buscar a sua igreja. Os anos passaram e o evangelho que tinha o alvo, o céu, foi mudado, foi distorcida a visão que era no infinito, na eternidade, e colocado num âmbito terreno. Eu creio que Deus pode nos dar na terra tudo que precisamos para vencer, sermos sucedidos. Porque Ele é um Deus que quer que nesse mundo físico todos nós venhamos dar bons testemunhos. Mas o Evangelho de Cristo, como Ele mesmo disse, o meu reino não é desse mundo. Sabe qual é o título que nós temos em Cristo? Embaixadores. E sabe o que é ser um embaixador? É você representar uma nação. E quando você visita um país e você chega naquele país, tem uma embaixada de algum outro país, aquele território onde se encontra aquela embaixada, aquele território, aquele pedaço de terra, talvez o que cerca um prédio, não sei a metragem, enfim, não faz parte daquela nação física, faz parte daquela nação que a embaixada representa. Você sabia disso? Sabe o que isso quer dizer? Se eu sou embaixador do reino de Deus, se eu faço a representação do reino daquele que é o único, soberano, poderoso e único Deus nessa terra, onde eu estiver, não é solo humano, não é solo natural, não é Rio de Janeiro, Brasil, América do Sul, é céu. E sabe o que eu tenho para dizer para você? Um dia Satanás esteve no céu, mas hoje ele não pode entrar no céu. Se você coloca os pés, Cristo se encontra naquele local com você. Automaticamente Satanás ele tem que sair. Tua casa, ela faz parte do reino de Deus. O local onde você trabalha faz parte do reino de Deus. A tua vida faz parte de uma nação comandada por um Deus. Então é necessário que você venha a se posicionar como tal. Parar de ficar fazendo
de trocando figurinha com o diabo. Cuidado, ele é muito inteligente. Só não é sábio. Sábio somente Deus é. Mas o bicho tem uma lábia. A Bíblia diz que, para não ficarmos admirados dele se apresentar diante de você, diante de todos nós, como anjo de luz. Não quer dizer que ele vai vir de branco, cabelinho, encaixadinho, com uma asa branca voando ao teu redor. Mas muitas das vezes, propostas que chegam, promessas que chegam, situações sutis, aparentemente, onde não tem nada a ver, Deus sabe. Cuidado. E sabe qual tem sido uma das táticas dele dentro da igreja? É isso aí. Deus sabe. Não, isso aí tem nada a ver. Cuidado. Principalmente no relacionamento com Deus. Deus nos dá intimidade, mas Deus não nos dá libertinagem. Esse negócio de ficar chamando Deus de você. Deus é Senhor, irmão. Deus, Ele é Senhor. Deus, Ele é Senhor. Esse negócio de tratar as coisas de Deus como se estivesse tratando as coisas do mundo. Pastor, isso é religião, isso aí, sabe? Não, meu. O que é de Deus é santo. Se você tem algo para fazer em nome de Deus, uma função, um ministério, um chamado, um propósito, seja qual for, seja esse altar ou a tua casa, a tua vida, faça com santidade. É santo não é você fazer um busto de pedra seu e botar ali para ser venerado. É você ser o que a Bíblia diz que você deve ser. É você fazer aquilo que o Deus da Bíblia diz que você tem que fazer. Então, porque hoje, muitas das vezes dentro da igreja, a gente quer ser o que Deus não quer que sejamos, queremos fazer aquilo que Deus não nos chamou. Cuidado, cuidado. Isso em todas as áreas. Aquele que toca, aquele que ministra adoração, cuidado com o que você entoa em cima do altar. Ficar copiando o que os outros fazem. Sabe lá o que aquela pessoa estava vivendo para ministrar aquilo que foi gravado? Você não tem que ministrar o que foi gravado. Você tem que ter uma experiência com Deus aqui. E você gravar no mundo espiritual o que você está se relacionando. É a mesma coisa em qualquer local, em qualquer situação. Nunca um pé de manga vai dar abacate. Nunca um pé de abacate vai dar laranja. Nós que estamos aqui somos completamente diferentes, mas cada um faz parte de uma grande engrenagem. E essa engrenagem faz parte de um projeto que pertence a um só Criador. Se todos trabalharem no lugar onde Deus Ele quer que trabalhe, a obra ela vai para frente, ela vai em frente. Isso em todas as áreas. Mas para isso precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo, nossa vida ela é vazia. Sem o Espírito Santo, a nossa vida ela é imperfeita. O crente sem o Espírito Santo, ele é cortado pelo meio. É uma árvore que nunca vai florescer, irmão. Se você não é batizado com o Espírito de Deus, você precisa buscar isso em primeiro lugar. Você precisa buscar isso. Senhor, eu quero. Me batiza. Me derrama a tua presença, me enche. Flua em mim. As evidências vão vir. Ele vai trabalhar na tua vida de maneira diferente com aquele trabalho na vida do outro, mas ele vai trabalhar. Seus olhos vão se abrir, seu coração vai se fortalecer. Sabe, a leitura da palavra, quando você lê, vai saltar ao teu entendimento. Quando você ouvir aquela voz de noite te chamando, você não vai ter dúvida, você vai saber quem é. Ainda que seja de repente o inimigo para te perturbar, mas o Espírito vai dizer, ó, é ele, fica tranquilo, porque eu já repreendi. Meu irmão, precisamos ter o Espírito de Deus. Enquanto a igreja, enquanto os apóstolos não foram cheios, eles tiveram que ficar o quê? Confinados lá no cenáculo, esperando se cumprir o que Jesus disse que iria se cumprir. No momento que foram batizados com o Espírito naquele lugar, e ali é a segunda etapa do batismo, que é dividida em 3 partes, de repente você está em um dos passos. O primeiro passo é converter-se. Quando você aceita Cristo, a palavra de Deus nos ensina que nós já temos o fôlego de vida, já temos o Espírito de Cristo, já temos
sabe, o ar já está em você. É o primeiro amor. Você já começa a inspirar as coisas de Deus. Só que o segundo passo é permanecer debaixo de uma promessa, dentro de uma palavra. Jesus disse sobre a palavra que viria, o Espírito iria batizar. Você conhece a palavra onde o profeta lá declarou a descida do Espírito Santo. Então eles obedeceram, ficaram debaixo de uma promessa, ficaram dentro de uma palavra. Segredo: unânimes. Não é um puxando o cabo da corda para cada lado, é unânimes, como igreja. Porque quando estamos juntos, somos igreja. Quando estamos separados, somos templo. Quando somos templo separado, tá? Ele vai habitar dentro. Mas quando somos igreja, ele vai se manifestar sobre, ao redor e através. Então eles ali, unânimes de segredo, tá? Orando. O crente que não ora, né? O Senhor não responde. E oração não é somente pedir. Não é somente pedir. Imagina se você se relacionar com quem você ama e essa pessoa só abrir a boca para te pedir as coisas. Você vai até dar por amor, mas você vai cansar. E ali em oração com Deus houve uma manifestação espiritual. Línguas repartidas como fogo, um vento soprando naquele lugar. E eles foram cheios naquele momento e começaram a falar novas línguas. Só que aquelas línguas que eles estavam falando não eram as línguas espirituais, as quais nós conhecemos lá, onde o apóstolo diz que recarrega as suas forças, que edifica a si próprio. Mas ali eram línguas humanas, que tanto é que a Bíblia diz que lá fora, as pessoas que estavam ali, estavam tendo festa em Jerusalém, tinha troianos, tinha pessoas de tantas outras cidades, tinha gregos, e eles começaram a ouvir eles orando com tanta intensidade, só que cada um na sua linguagem. E alguns diziam: poxa, esses homens estão bêbados? Não. Para você ver que o batismo do Espírito Santo, quando vem o segundo passo, vem as evidências. Quando você está debaixo de uma promessa, dentro de uma palavra, em oração, Deus vai te dar a evidência. Deus vai te dizer: ó, está no caminho, calma. E começa a se manifestar. As coisas começam a acontecer. A Bíblia diz que depois desse momento, quando Pedro ele prega mais à frente, uma multidão de pessoas são ali alcançadas. E quando ele é preso em seguida, e levam ele, Pedro e João, a Bíblia fala que a igreja estava novamente em que? Oração e unânime. E quando eles são colocados para fora, e eles vão para a igreja, o local onde a igreja está reunida, e eles entram ali, e eles não começam a falar, tá, de luta, de picuinha, de problema, de dificuldade, não. A Bíblia diz que eles começam a orar novamente, em uma só voz, e de repente, encheu-se aquele lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo, e veio sobre eles ousadia e intrepidez. Por onde eles andavam, milagres aconteciam. Só você ler a Bíblia. Certa vez Pedro estava num lugar, multidão não poderia tocar, estava lá o sol, ele passa ao contrário da luz do sol, a sombra dele vai tocando na multidão. Imagina isso, irmão. Paralítico pulando, câncer estourando, demônios se estribuchando e saindo. Ah, querido, Deus, Ele quer te potencializar. Deus, Ele quer te capacitar. Deus, Ele quer te encher. Deus, Ele quer, habitar dentro de você. O Espírito Santo de Deus, se Ele não estiver dentro da minha vida e da tua vida, nós somos incompletos. Somos incompletos. Precisamos buscar isso. Precisamos buscar. Espírito Santo, entra no meu coração. Senhor, eu quero ter comunhão contigo. Se separar, se consagrar, se sacrificar. Quando se fala essa palavra, tem muita gente que dobra, né? Franze a cara já com sacrifício. Sacrifício, sim. Uma palavra que Deus ama. Deus ama sacrifício.
se sacrificar, pagar preço. A vida de ser cristão é isso, é pagar preço. É você fazer a abstinência da carne para alcançar, sabe, o crescimento do espírito. É deixar de alimentar o eu natural e alimentar o eu espiritual. Isso não é de um dia para o outro. Meu irmão, eu não entendo isso. Não, eu sirvo um Deus grande, poderoso, que abre mar, derruba gigante, que faz, que não sei o quê. Mas a pessoa não sabe se relacionar com ele. Eu entendo duas coisas. Existe, eu acho que eu já falei aqui, mas eu sou repetitivo, sou pastor. Pastor é assim, né? Ele é repetitivo com as ovelhas. Existe o encontro com a pessoa de Deus. E existe o encontro com a pessoa de Deus no sentido do poder. Para você entender melhor. Nem sempre a pessoa tem 10, 20, 50 anos de igreja. Quer dizer que ela teve um encontro com Deus e que ela é convertida. Talvez muitas coisas aconteceram de bom, de positivo. Mas uma coisa negativa foi o suficiente para ela sair. Porque ela teve um encontro com o poder de Deus, não com a pessoa de Cristo. Vou te dar um exemplo mais simples para você entender isso aqui. Imagina que é uma rua, que nós moramos nessa rua aqui vivemos sempre um sofrimento porque não tem asfalto. Sempre quando chove é lama, é barro para tudo quanto é lado, aquela confusão toda. Aí o prefeito vem e dá uma ordem, manda asfaltar tudo, marca a bendita da data. Naquela data que ele marcou, a rua está lá cheia de maquinário, manilha, operário para tudo quanto é lado. Sabe como é que é? Aquela bagunça toda, cachorro em cima da manilha, gente gritando, suado. E você que é o morador, esse cara é o cara. Esse prefeito agora veio para arrebentar. E fala dele bem como se conhecesse ele, e não sei o que, e tal. Aí acaba, a obra tem data para terminar. E no dia que terminou a obra, tem uma faixa vermelha que ele vai estar lá para cortar. Aí toca a banda, solta fogo, dá cesta básica. Aí de repente de noite, no mesmo dia, à noite, você liga lá a televisão e aparece uma notícia lá no jornal falando mal daquele homem que você estava falando bem. Aí você mesmo, nós mesmos já vamos falar mal dele. É assim, irmão. Agora, para raciocinar. Mesmo que aquele prefeito deu ordem para fazer aquele serviço todo, você não teve encontro com a pessoa dele. Você teve encontro com o poder dele. Você teve encontro com a autoridade dele, com a ordem dele que te beneficiou. Qualquer notícia negativa contra ele, você duvida porque você não conhece ele e você vai falar mal dele, vai duvidar. Assim é com Deus. Você pode estar na igreja 200 anos, você pode receber uma oração ser curado, você pode receber uma oração, uma porta se abrir, você pode vir num culto se emocionar, você pode ver um irmão sendo abençoado, um milagre acontecendo, aquilo te estimular. Mas isso não quer dizer que você teve um encontro com a pessoa de Cristo, teve um encontro com o poder de Deus. Talvez isso é suficiente para pairar a dúvida no teu coração e você sair da presença de Deus. Mas quando nós temos um encontro com Cristo, quando nós temos um encontro com aquele que tem as mãos furadas, mas não perdeu a força nas mãos, e quando ele coloca as mãos na vida de uma pessoa e toma as rédeas nessa mão e não deixa essas rédeas escorrer das suas mãos, quando conhecemos ele, temos o cheiro dele, ouvimos e conhecemos a voz dele, podem falar e fazer o que fizerem, não voltamos atrás. Não voltamos atrás. Por isso que eu não creio em crente desviado, irmão. Por isso que a Bíblia diz: é impossível que uma vez, sendo participante da graça, esse se desvie e retorne. Não tem como, irmão. Você vai morrer agora, não adiantou nada você pregar aí esse evangelho. Olha o desperdício de vida que se tornou a tua vida. Você é poliglota, você tem faculdade, você tem engajamento nas nações, você tem algo que muitas pessoas do teu povo e de outras nações têm. Você tem título romano.
Eu não sei se naquela época era o green card, né? Se o cartão era verde ainda, né? Mas vou te dar uma oportunidade de falar alguma coisa. É o quê? O Paulo ou Saulo? Não tem problema. Servo do Senhor. Fala então. Combati o bom combate. Guardo a minha fé. E encerro a minha carreira. Se lembra daquele menino que estava pregando o evangelho logo assim que Jesus tinha ressuscitado Estevão e apedrejam ele, e Paulo está lá na frente, sabe, aprovando aquilo? A Bíblia diz que ao invés de Estevão estar olhando nessa direção, Estevão olhava os céus, e quando ele olhava os céus, lá estava assentado o Senhor Jesus Cristo. Pedro, você é a pedra, você que tomou a frente por ele mesmo, você negou ele, mas ele ele me deu perdão, tudo bem, você vai ser crucificado igual a ele então, sem problema. Posso fazer só um pedido? Tudo bem, não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, com a cabeça para cima, me colocar de cabeça para baixo. Ninguém entendeu. Esse homem é maluco. Se colocar a cruz de cabeça para baixo, o sangue vai descer para o corpo, vai entrar na cabeça, vai matar ele mais rápido. Sim, é isso que eu quero. Acabar logo aqui. Porque o melhor de Deus ainda está por vir. Enquanto estavam virando a cruz, a visão de Pedro, que seria dessa maneira, ela passa a ser mudada. E naquele momento, de crucificado de cabeça para baixo, os olhos de Pedro estavam nos céus, e eu tenho certeza que aqueles céus estavam abertos. Quem é cheio do Espírito Santo, os céus se encontram abertos. Quem é cheio do Espírito Santo, ele sente o cheiro da pomba passando. Quem é cheio do Espírito Santo, ele sente o Espírito naquele lugar. Ele sente o Espírito naquele lugar. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Paga um preço. Seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Ele está tirando essa mágoa de dentro de você. Está dizendo para você: largue isso fora, perca de tempo. Invista no teu tempo comigo. Sou o teu amigo. Eu não te abandonei. Não te abandonei, não. Estou batendo na porta há muito tempo, me deixe entrar. Eu não sou ladrão para arrombar essa porta, não. Abra. Ouça a minha voz. Ouça a minha voz nessa noite. Estou aqui. Aleluia. Aleluia, aleluia. Davi, quando ele está na sua fase já de idade avançada, a Bíblia diz que ele dá conselhos a Salomão. Conselhos que não apenas um pai estava dando para um filho amado, mas Davi sabia a responsabilidade que Salomão iria assumir. E quando um rei, ele assume um reinado, ainda menino, ainda novo, muitas das vezes ele é dirigido pelos seus tutores, que decidem em seu nome, que governam em seu nome. E quando a gente pega a palavra de Deus, quando Salomão ele é coroado, ainda menino, ainda jovem, ele com certeza recebeu vários conselhos dos sábios que devem ter se reunido e: meu Senhor,
precisamos fazer isso, aquilo outro e tal. Mas ele, antes de tomar uma decisão, ele faz algo que chama a atenção de Deus. E a Bíblia diz que ele oferece 1000 holocaustos. Às vezes a gente lê a Bíblia e não entende as coisas. Acho que é assim, irmão, oferecer 1000 cabeças de gado. Dizem os estudiosos que eram bois, que foram bois, porque era justamente a fração determinada ao rei. Imagina oferecer 1000 cabeças de gado, 1000 bois, perfeitos, sem falhas, sem manchas, sem mancaduras nas pernas. Imagina separar todos esses animais no reino. Imagina agrupar todos esses animais. Imagina a comitiva para levar, conduzir todos esses animais em direção ao local do sacrifício. A comoção, o trabalho, a logística, o esforço, a dedicação. Imagina a observação do povo ao redor. O que é isso? Meu Deus, quanto boi, para que tudo isso? Que não sei o que. Mas ao mesmo tempo que para uns eram palavras que saíam da sua boca de desperdício a ser falada, isso é desperdício, ele deveria pegar esses boi e matar e dar para o povo, que não sei o que. Tinham outros que olhavam para aquilo e falavam: Deus levantou mais um rei que está sendo dirigido pelo seu Espírito. E ficavam observando. E a Bíblia diz que quando eles sobem naquele local, começam a oferecer. Oferece 1, 2. Eu não sei como que eles subiram para oferecer tanto animais daquela forma. E há um momento que o cansaço vem. E naquele momento do cansaço físico ali, da exaustão, de repente, uma pausa no turno, esperando um sacrifício queimar para o outro começar. Salomão é despertado por uma voz. E uma voz diz assim para ele: Salomão, pedes o que quiseres, porque sou eu que eu vou fazer para ti. Irmãos, já parou para pensar Deus chegar até você e falar isso? Usar o teu nome para falar contigo no meio de uma multidão. Imagina uma multidão e Deus falar: Salomão, pede o que você quer, rapaz. Sou eu que eu vou fazer para você. Ainda que naquela multidão tinha outro Salomão lá, e eu sou Salomão também. Deus fala: não é você não, rapaz. É você mesmo. Eu, sim. Pedes o que você quer. Sou eu. Eu irei fazer. Não. Deus não estava dizendo que ia levantar alguém. Deus não estava dizendo que estaria enviando. Deus não estava dizendo que já estava pronto. Deus não estava dizendo que iria acontecer. Deus estava dizendo para ele: não tem forma, não existe, mas sou eu que vou o quê? Fazer, vou trabalhar. E aquele menino, aquele jovem rei, ele se levanta, endireita a sua roupa real e é tremendo porque ao invés de chegar diante de Deus e pedir o que ele poderia pedir, né? Foi Deus que sugeriu. Ele surpreende a Deus, irmãos, de uma tal maneira. Sabe o que está nos faltando? Surpreender a Deus. Fala para a pessoa do teu lado: surpreenda a Deus. Olha o que Salomão ele diz para o Senhor. Segundo livro de Crônicas, capítulo 1. Abre aí, por favor. Vamos ler como está escrito. Segundo Crônicas, capítulo 1. Se eu não me engano, é lá no versículo 8.
Quem achou, diga amém. Quem achou, diga misericórdia. Olha. Tem uma musiquinha que os antigos eu acho que sabem, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, né? Vai. Versículo 8. Quem achou aí? Amém? E Salomão disse ao Senhor: tu usaste, olha, não está assim escrito, tu usaste de grande benignidade com o meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a sua palavra dada ao meu pai, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Olha só esse rapaz, olha o somebody love dele. Ele chega e fala, ele sabe que Deus ama Davi. Eu imagino Deus no céu falando com Salomão. Davi já tinha morrido. Davi lá de cima olhando e Deus olhando para Davi. Davi olhando assim, ó, meu menino. E ele diz: olha, o Senhor foi fiel ao meu pai. O Senhor colocou ele como rei, foi benevolente, ou seja, abençoou muito ele. E assim comigo também, porque o Senhor prometeu ao meu pai que no trono iria sentar um filho. Eu estou aqui sentado, eu sou parte dessa promessa. Só que falta algo, Senhor. Olha o que ele está dizendo: Senhor, falta algo. Aí o que ele pede? Ele diz assim, ó, lá no versículo de número 10: então, dai-me, pois, amanhã. É isso que ele diz? Está fraco. Qual o tempo? Então por que você pede para amanhã o que tem que ser hoje? Então por que você desperdiça o tempo da fé para amanhã, para um tempo que não pertence a você, que pertence a Deus, e não usa o agora e chama à existência as coisas que não são na sua vida? Ei, assim diz a palavra: não recebemos porque não sabemos pedir, ou porque pedimos mal. Senhor, agora, olha o que ele diz, já é nesse momento. Ele estava dizendo: eu não vou perder essa oportunidade. Ele entendia que aquele momento era um momento único, exclusivo, ímpar, especial, preparado para ele. Ei, você não está em mais um culto, você está num momento ímpar, especial e preparado para você. Nessa noite, Deus tem bênçãos preparadas para a tua vida, que você precisa assumir agora. Agora. E ele diz: dai-me, pois, agora a sabedoria e o conhecimento. Por que ele pede somente sabedoria e conhecimento? Porque ele já tinha entendimento das coisas. Não era mais um garotinho, ainda que tivesse uma idade jovial. Ele entendia que existia uma responsabilidade muito grande sobre a vida dele. Você de repente entende que há essa responsabilidade sobre a tua vida, mas só vai realmente corresponder quando você for cheio do Espírito de Deus e dentro de você tiver sabedoria e conhecimento. Você não pode apenas dizer eu sei ou eu entendo. Você tem que ter experiência com Deus. Você tem que ter experiência com o mundo espiritual. Quando você toca no enfermo, você não tem apenas que tocar porque você entende que é necessário liberar uma unção sobre ele. Mas você, quando toca e compreende, e está cheio do Espírito Santo de Deus, e tem a sabedoria, é direcionado para como fazer, dentro de você há uma unção que vai se liberar, que vai entrar em ação, que vai fazer o milagre acontecer. E mais do que isso,
o nome do Senhor vai ser glorificado. É o que Salomão, ele estava dizendo. Por que eu preciso dessa sabedoria, desse conhecimento? Para que eu possa sair e entrar perante o povo que é grande, o povo grande que o Senhor me deu. E ele diz assim, ó, como que eu poderia julgar esse tão grande povo? Senhor, como é que eu vou tomar conta do teu povo, julgar, me colocar na frente, decidir por eles, se eu não tiver a tua direção? Eu imagino que nessa hora, meu irmão, festa no céu. Acho que Davi já está pulando assim, ó, com o chapéu escrito Salomão, bandeirinha. Esse é o meu menino! Dando cambalhota. E Deus novamente toma a palavra e diz, olha o que diz aí o versículo de número 11. Então diz o Eterno a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riqueza, bens ou honra, nem morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados, e te darei riquezas, bens, honra, aos quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Em outras palavras, Deus disse para ele: receba o que você está pedindo e se prepara, porque há algo melhor que está por vir. Vai para a história e veja quem foi esse menino. Vinham de longe para ver, para comparar, para testar essa sabedoria. Enigmas eram colocados diante dele, e ia lá e desatava os nós. Sabe por que muitas das vezes laços e laços são colocados diante da nossa vida e somos rendidos? Porque nos falta a sabedoria de Deus, mente de Cristo. Só podemos ter essa mente quando o Espírito de Deus estiver em nós. Só podemos ter, não como flash, mas habitando, presente em nós, quando nascermos da água, nascermos do Espírito. Quando todos os dias lutarmos não contra o inimigo que já está aí fora nos tentando, mas contra o nosso próprio eu. É quando nos sacrificamos, abrimos mão de tudo aquilo que envaidece a nossa alma e nos enchemos do Espírito Santo de Deus. Talvez você chegou hoje aqui e ao longo da tua caminhada você tem oscilado na presença de Deus. Você tem perguntado: Senhor, por que essa oscilação? Irmãos, a nossa ligação com os céus foi interrompida com o pecado. Mas Jesus, ele trouxe uma fase onde a energia ela é restabelecida. Mas para isso você tem que estar plugado. Tem que estar plugado no Senhor. Tem que estar ligado no Senhor. Tem que estar chamando a atenção de Deus. Não é para você pegar aqui 100 cabeças de gado e subir aqui aquele monte ali que o pessoal pula de parapente ali e queimar os animais. Hoje o sacrifício que Deus te pede, ou me pede, ou pede ao irmão do seu lado, podem ser diferentes, mas existe algo que Deus está me pedindo e te pedindo todos os dias. Deus nos pede, Deus nos chama, Deus tem pressa, porque Ele nos ama. Irmãos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. As coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande. E não é brincadeira. Quando você conhece a palavra, você vê que as coisas estão acontecendo para cumprir o que já está escrito. Para cumprir o que já está escrito. E quando eu entendo que eu sou um embaixador do reino, e eu não vivo por essa terra,
mas represento a terra que está por vir. E entendo que isso aqui é um estágio, é um preparo para a verdadeira vida que vou ter em Cristo. E deixo o Espírito Santo me guiar e vivo o meu dia de hoje como se fosse o meu primeiro dia, o primeiro amor. Mas vivo o meu dia de hoje como se fosse o último dia também, ou seja, eis-me aqui. Não importa se ele volte hoje, amanhã ou depois. Vamos estar preparados, prontos. Querido, você vai ouvir dele aquela palavra doce, onde ele mesmo vai dizer: bem-vindos, benditos de meu Pai. E eu finalizo essa palavra com uma historinha. Finalizo essa palavra com uma historinha, só para poder aguçar a tua mente e o teu coração. Duas mulheres, uma madame cheia de dinheiro e a outra trabalhava na casa dessa madame há anos, muitos anos. E aquela que era patroa dizia assim: não, você faz parte da família. Legal. Aquela que era empregada morre. No dia do enterro, lá, vamos colocar aqui em Paciência, ali no Jardim da Saudade, a patroa dela, que saiu lá do Leblon, veio aqui no dia do enterro. Família simples, todo mundo chorando. E aquela mulher estava ali chorando. Todo mundo, nossa, bacana, né? Mulher humilde. Era a patroa dela, mora lá no Leblon, lá na Socialite, veio para cá. Só que aquela mulher não estava chorando porque apenas a Maria morreu, mas é porque não tinha ninguém que fizesse o que a Maria fazia e recebesse o que a Maria recebia. Mas tudo bem. Passou um tempinho, a madame morreu também. Aí, quando ela chegou lá nos céus, porque as duas eram cristãs, aí na recepção do céu, o anjo olha para ela e fala assim: qual é o seu nome? Ah, fulana, peraí só um minuto. Ele vai lá e abre o livro. Fulana de quê? Ó, teu nome não está aqui não, peraí. Aí pega outro livro, sabe repartição pública como é, né? Vai puxando. Ó, não tem, teu nome está aqui não. Aí vem mais outro anjo, vê no livro da poeira, ela pega outro livro lá e pá, procura, não tem um nome. Ah, tá aqui. Caramba, mas tá aqui, né? Fazer o quê, né? Aí, o anjo que tomava conta do portão, se tinha um, já tinha três, com uma espada desse tamanho. Mas o nome dela estava ali, o portão se abre assim, um pouco, e para uma nuvem. Ó, o anjo fulano de tal vai te levar para onde você vai passar a sua eternidade. Ela, amém, vamos embora. Foi escoltada, a porta abriu, ela entrou no céu, viu aquela maravilha toda, a nuvem abriu a portinha, ela sentou na nuvem, e o anjo, vou te levar lá, parabéns, conseguiu chegar no céu. Ela, anda logo anjo, quero conversar não, quero chegar na minha casa, na minha eternidade. Tudo bem, foi o anjo, dirigiu a nuvem. De repente, eles passam num local, tipo Alphaville, sabe? Tipo Barra da Tijuca, tipo, sabe, esses lugares chiques. E ela avista uma mansão de cristal linda e manda o anjo para. E levanta da nuvem, quase caindo. O anjo, ó, você está do céu, mas você não voa não. Hein? Quem mora ali? Aí o anjo, peraí. Vai lá no computadorzinho de bordo e olha lá. Ah, aqui, ali mora fulana de tal. Aí ela, nossa, fulana lá na terra, ela era minha empregada que morreu, ela está morando nessa mansão. A minha mansão, então, na mente dela, né? Vai ser melhor. Anda logo, anjo, me leva lá para minha mansão, vambora. Anjo, tá bom, calma. E vai a nuvem. Sai da Barra da Tijuca, vai passando pelo Recreio. Do Recreio vai andando mais um pouco, passa por dentro do túnel do Mato Alto. Vai descendo o Mato Alto. Vou andar mais um pouquinho. Passa pelo Cesarão. Entrou em uma daqueles becos ali, não sei aonde. Mas chegou num lugar que tinha morro. Aí começou a subir o morro. Mas as casas que estavam lá ainda eram simples, mas tinha amor, luz,
tinha harmonia. De repente chega em cima do cume de um monte e o anjo diz para ela: ei, desce. Ah, não, desce. Não, mas que brincadeira. Desce. É aqui que você vai passar a tua eternidade. Ela: eu vou passar minha eternidade nesse lugar? Aquela casa lá atrás que eu pedi para você parar e pedi para você me mostrar de quem era. Você disse que era de fulana. Fulana era minha empregada e eu vou morar aqui em cima desse morro sem nada. Aí o anjo virou ela assim, ó. Tá vendo aquilo ali? Tinha assim um monte de tábua, algumas tábuas de obra, arame enferrujado e alguns pregos tortos. O anjo disse: tá vendo aquilo ali? Foi o pouco que você mandou aqui para cima para nós construirmos. Passai bem a sua eternidade. O que você está mandando lá para cima? O que você está mandando lá para cima? O que você está mandando lá para cima? Se você quer ficar em cima de um monte eterno, vivendo a sua eternidade debaixo de um pedaço de pau, com prego enferrujado, tudo bem, a sua escolha. Mas eu creio numa palavra que Jesus disse: ainda que a casa terrestre desse tabernáculo venha se desfazer, no meu Pai, os céus, há um edifício construído. Meu irmão, o que você está enviando lá para cima? O que constrói lá na areia, a onda, o vento, a tempestade derruba. Mas o que constrói na rocha é eterno. Salomão estava dizendo: eu não vou apenas marcar uma história, eu quero fazer a diferença para que o teu nome seja marcado na história. Me dá sabedoria, Senhor, o restante a gente corre atrás. Deus disse: não, toma a sabedoria e o conhecimento, só que o restante, ou seja, tudo que você precisa, eu estou te entregando nessa hora também. Deus está colocando diante de você nessa noite, meu irmão, não sei o que é, mas se você se levantar com sabedoria e trazer o agora de Deus hoje, já se prepara, porque a vitória será grande em nome de Jesus.